Boa tarde, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou Renata Altman, gerente de projetos sociais da Fundação Telefônica Vivo. É uma alegria a gente começar aqui hoje a nossa live, que tem como tema o ensino híbrido, como fazer para inserir isso na minha sala de aula, na minha escola. Essa live ela faz parte do nosso projeto Conversas que Aproximam, da Fundação Telefônica Vivo, que já está na sua segunda temporada e vai acontecer agora nos meses de julho, agosto e setembro. O Conversas que Aproximam, além dessa série de lives, a gente também vai ter uma série de conteúdos super especiais que a gente está produzindo aqui na Fundação Telefônica Vivo, para os educadores, e a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, no nosso site. Então, quem quiser receber essas informações, esses conteúdos exclusivos que a gente está produzindo, pode se cadastrar no link que está aqui nos comentários, o link fixo, e aí vocês vão poder ter acesso a toda essa produção super atualizada que a gente está fazendo por aqui. Bom, o tema da nossa conversa de hoje junta dois importantes assuntos do mundo da educação que estão super aquecidos no nosso dia a dia para quem trabalha com educação, que é o ensino híbrido e também a BNCC. Como que a gente faz para levar ensino híbrido, BNCC e todas essas novidades que têm aparecido na nossa vida no mundo da educação? Como é que a gente faz para levar isso para a nossa prática, para a sala de aula, para o ensino remoto? São temas que estão sendo muito comentados e ainda restam muitas dúvidas. Por isso que a gente pensou nesse tema para a gente conversar hoje. E a gente está trazendo duas especialistas que vão vão trazer várias dicas de como definir aprendizagens essenciais no ensino híbrido, como incluir essas aprendizagens no planejamento docente e também como contemplar esses cenários, né, que a gente vive aqui no Brasil, talvez de pouco acesso, quando a gente pensa nas tecnologias digitais, né? Então, como é que a gente pensa também nessa problemática? E aí, de quebra, quem é educador, educadora, também pode se inscrever no novo curso que a gente lançou na nossa plataforma Escolas Conectadas, que é justamente sobre esse tema. O link do curso está aqui na descrição da live, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? A ideia é que a gente possa aqui ter uma excelente conversa aqui com essas nossas especialistas. A ideia de hoje é a gente poder criar um espaço de diálogo. Então, para quem está assistindo aqui e tiver alguma dúvida e quiser aproveitar esse momento, escreve aqui para a gente nos comentários. A gente vai adorar receber as perguntas, as dúvidas de vocês, para tornar essa conversa ainda mais dinâmica. E aí, agora eu queria primeiro agradecer a Ana Lígia, a Eliana Siqueira, que estão aqui com a gente, compondo essa conversa. E gostaria de passar a palavra para elas poderem se apresentar rapidamente antes da gente começar a conversa. Ana Lígia, queria começar com você. Apresente-se, por favor. Oi, Renata, obrigada. Obrigada também, Eliane. Um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar. Eu sou gerente de conteúdo da Nova Escola. Na Nova Escola, nós produzimos conteúdos para apoiar os professores, especialmente das escolas públicas, né? Sempre buscando entender quais são as necessidades aí dos professores no dia a dia, o que eles estão vivendo, quais são os principais desafios, tentar apoiá-los, colaborar com a superação desses desafios. E fizemos na Nova Escola, a Eliane também participou e vai contar, fizemos uma trilha de cursos sobre ensino híbrido, também sobre a Base Nacional Comum Curricular, e é um pouco do que nós temos nesses cursos que a gente veio compartilhar aqui hoje com vocês. Muito bom, obrigada, Ana. Eliane, por favor. Olá, pessoal, boa noite, Renata, boa noite, Ana. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dessas experiências. Eu sou professora, atualmente trabalho com a formação de professores aqui na Rede Municipal de Guarulhos, faço parte do time de formadores da Nova Escola também, e entre vários projetos que nós pudemos desenvolver estão as trilhas aí, os cursos cheios de novidades, de coisas bacanas que fazem com que o professor possa
realmente pensar em como usar isso no seu dia a dia, né? Então, para além de grandes fundamentações teóricas, a gente tem esse olhar de apoiar o professor em suas práticas para que essas aprendizagens elas possam ser cada vez mais significativas. E é um pouquinho disso que nós vamos conversar com vocês aqui hoje. Obrigada, Eliane. Então vamos lá, vamos começar a aquecer aqui nossa conversa, né? Então, pensando aqui, né, como que a gente começou a pensar como que a gente podia ajudar professores, gestores a repensar a educação, né? Considerando esses múltiplos contextos que a gente está vivendo, tanto no mundo como no nosso país. E aí, para isso, a gente criou esse curso, né, que é o ensino híbrido, como fazer na minha escola. Essa formação, como eu tinha comentado antes, ela está disponível na nossa plataforma, Escolas Conectadas, ela é certificada também, né, pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, e é importante falar que esse curso ele é fruto de uma parceria muito rica que a gente teve, tanto com vocês aí da Nova Escola, quanto com o pessoal do Profuturo, né, da Espanha, Fundação Lema, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, então foram muitas cabeças pensando junto, né? E aí a gente tem como uma dos nossos autores a Eliane, que está aqui com a gente. A gente também teve o Fernando de Mello Trevisani, o Ailton Luiz Camargo, a Flávia Moura e a Carla Fernanda Pires, que também ajudaram na autoria desse curso. E aí, o que eu pensei da gente começar aqui para a gente conversar? Eu pensei em começar com você, tá, Eliane? Com uma pergunta para você. Na verdade, essa pergunta ela é a pergunta que não quer calar, né? Quando a gente fala em ensino híbrido, né? O que é ensino híbrido? O que não é ensino híbrido, né? Isso gera muita dúvida, né, para os educadores, para quem está nesse mundo. Então, acho que aqui eu começo por essa pergunta. E também, somada a essa pergunta, Eliane, eu queria que também você comentasse um pouquinho sobre a BNCC. Né? Então, pensando nessa mistura, né, ensino híbrido, BNCC, o que é, o que não é, como levar para a sala de aula. Né? Quando a gente olha para o curso, a gente tem alguns exemplos práticos, né? E aí a minha ideia era te ouvir um pouquinho em relação a isso também, tá, Eliane? Ótimo, Renata. Essa pergunta eu considero a pergunta essencial para qualquer conversa que tenha aí o ensino híbrido como eixo estruturador, né? Porque criou-se muita confusão com relação a isso. Então, parece que tudo hoje virou ensino híbrido, né? E os especialistas querem morrer do coração com o uso equivocado do termo. O que nós estamos vivenciando na maior parte das redes de ensino hoje é um contexto remoto. Nós pegamos aquelas propostas que estavam sendo planejadas, que foram planejadas para o presencial, dentro de uma estrutura do presencial, e nós trocamos o meio de compartilhamento. Saímos da sala de aula e viemos para a frente da tela do computador. Isso não é ensino híbrido, isso é um contexto remoto. Aí, passado mais um tempo, o que nós tivemos? Algumas redes organizaram a volta dessas crianças, desses alunos, né? Atendendo aí as porcentagens devidas. Então, aí nós temos, né? Uma parte das crianças assistindo aula presencialmente, e essa mesma aula, essa mesma estrutura, esse mesmo planejamento, ele também continua sendo reproduzido com o uso de uma ferramenta online. Isso não é ensino híbrido, isso é um modelo híbrido, né? Da palavra blended, que significa misturado. Então, o que é essa mistura? Parte no presencial, e a mesma aula que foi dada no presencial, ela também pode ser compartilhada por meio de uma sala de reuniões online. Então, isso é híbrido, mas não no sentido de concepção de ensino híbrido. Essa diferença é essencial. Então, quando nós falamos do ensino híbrido, nós estamos falando de uma proposta, de uma concepção de ensino, onde a proposta que acontece ali no presencial, ela também vai ser complementada por alguma proposta, por alguma atividade que acontece online.
Então, o exemplo que eu trouxe para o pessoal no começo é o seguinte, o professor ele pode, por exemplo, organizar uma atividade em grupo, esses alunos eles pesquisam sobre o assunto e eles vão para a próxima aula repertoriados, eles já ampliam o conhecimento, os conhecimentos prévios deles para debater, para discutir, né, para poder ir potencializando suas aprendizagens. Então, o que eles fizeram online é complementado pela ação no presencial, que vai favorecer aí a construção dessas aprendizagens, ou vice-versa. Então, eu tenho várias possibilidades de ação que se complementam. Só que, para isso, a gente tem um planejamento que é estruturado para isso. Não é simplesmente fazer só uma pesquisa e achar que a pesquisa por si só, ela garante esse trabalho com a concepção de ensino híbrido. É um planejamento que tem essa intencionalidade complementando os processos de aprendizagem desses alunos. Muito bom, Eliane, obrigada. Imagina. O termo ensino híbrido nem sempre é utilizado da melhor maneira, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Ana. Outro questionamento que envolve muito o ensino híbrido, sobretudo quando a gente pensa em contextos adversos, né? Como é esse que a gente está vivendo da pandemia, como que a gente garante posturas ativas, autônomas, reflexivas desse estudante, né, que está aí do outro lado da tela quando a gente fala no remoto, ou que está na sala de aula. Como fazer com que a tela não seja uma inibidora, né, da participação efetiva, que a gente sabe que esse tem sido um grande desafio. Você tem alguma orientação? Você conseguiria trazer alguma dica para professores, gestores, educadores que estão assistindo a gente com relação a esse aspecto? Bom, obrigada, Renata. Eu acho que a chave para garantir uma postura ativa dos alunos é o planejamento cuidadoso do professor, né? Então, o professor, tendo isso em mente, tendo em mente que ele quer engajar, quer garantir que os alunos tenham uma participação, uma atuação ativa ali na aula, que ele pense o que é essencial, o que é melhor fazer em cada momento. Então, normalmente tem momentos que acontecem de forma assíncrona, né, que o professor não está junto com os alunos, mas que os alunos estão fazendo alguma atividade. Tem momentos que o professor está junto com os alunos, está todo mundo ali ao vivo, no mesmo local, no mesmo momento, e ele pode pensar o que ele vai colocar em cada um desses momentos. Então, mesmo sozinho, o aluno vai entender que ele tem ali uma participação naquele processo do vídeo. Quando, já no momento síncrono, em que todo mundo está junto, o professor pode utilizar atividades em grupo, propor atividades investigativas para os alunos, e é uma mudança no papel do professor que acontece tanto nas atividades remotas, mas também em atividades presenciais, né, mesmo quem está presencialmente, que é o professor entender que a postura que se pede dele é muito mais de alguém que está fazendo boas perguntas do que quem tem todas as respostas, né? Então, garantir que tudo que o aluno faz tem um propósito, porque não basta o aluno ter uma postura ativa e depois ele não vê que o que ele construiu, que o que ele pensou foi aproveitado. Então, o professor também tem que saber aproveitar. Tudo que é produzido tem que ser insumo para o professor utilizar na aula, para o professor dar um feedback para esse aluno e para o professor planejar os próximos passos com a turma, né? Então, a postura ativa, ela não pode acontecer só pontualmente, ela tem que realmente virar algo que é contemplado, que é considerado pelo professor o tempo todo e que vai criando essa cultura nos próprios alunos, de entenderem qual que é o papel deles na aula, que eles têm autonomia, mas eles também têm responsabilidades, então que o que eles constroem na aula é essencial para o aprendizado que está sendo trabalhado ali, que está sendo construído coletivamente, né? Muito bom, Ana. Realmente é um mundo muito complexo. Então vamos lá, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta que eu queria ouvir vocês duas, tá? Eu queria ouvir você, Eliane, queria ouvir a Ana, que é o seguinte, né? Desde 2020, a gente tem falado de temas como priorização curricular, flexibilização, definição de aprendizagens essenciais. Então, essas têm sido algumas pautas frequentes na nossa conversa sobre educação aqui no Brasil.
E não é uma tarefa muito fácil, né, para nós docentes, para quem está assistindo, os educadores, que lidam também com o dia a dia, né, que também estão envolvidos na pandemia, e não tem sido fácil também para eles. E como é que também eles podem pensar, e isso tem sido uma coisa muito preocupante, principalmente agora, quando a gente começa a falar de retorno às aulas, falar da recuperação das aprendizagens, né, desse tempo que a gente teve muitos alunos sem aula, alguns com aulas remotas, mas nem sempre com a qualidade desejável, né? E aí, se vocês pudessem dar sugestões, que sugestões vocês trariam para apoiar esses educadores nesse desafio de priorizar conteúdos, principalmente nesse ensino híbrido, né? Nesse modelo híbrido que a gente está falando? Que sugestões vocês trariam? Começar pela Eliane. Então, o ensino híbrido, uma das características que nós temos aí como importantes nessa construção são as propostas mais investigativas, a problematização, então você trazer situações reais. Nós temos o hábito de ficarmos muito presos aos conteúdos específicos e nós esquecemos de pensar, na maioria das vezes, nas diferentes interações que esse aluno ele pode fazer com esse objeto de conhecimento. Então, essa interação, ela não precisa necessariamente estar pautada num texto, né, na cópia de um texto. Então, é inverter essa lógica, né? Nós pensamos sempre, culturalmente, aí um planejamento construído para pensarmos no ensino. Então, o primeiro passo nesse momento, na minha opinião, é romper exatamente com essa ideia de planejar apenas para o ensino. Olhar para as aprendizagens. É inevitável não pensarmos que durante esse contexto da pandemia, nós temos uma lacuna muito grande para ser recuperada e que ela não vai ser recuperada da noite para o dia. Isso é uma realidade que nós temos em todas as escolas, mesmo com os professores se desdobrando e tentando buscar estratégias para suprir essa ausência do presencial, né? Então, trazer essas ideias que sejam instigadoras, que possibilitem o engajamento do aluno. O protagonismo, ele não pode ficar só no papel, ele precisa, de fato, trazer o envolvimento desses alunos, porque a partir disso, é o que eu falei no comecinho, né? A partir disso é que nós vamos conseguir ter aprendizagens significativas. E dessa forma, a interação, ela pode acontecer de maneira progressiva com diferentes objetos de conhecimento, com diferentes conteúdos. Então, problematizar essas situações reais, com essas propostas mais investigativas, mais engajadoras, pode ser um grande ganho para a gente começar esse processo de recuperação. Obrigada. Imagina. Ana, queria voltar então com você, se você puder comentar um pouquinho do que a gente estava falando, né? Como é que a gente apoia esses professores? Que dica você tem para esse modelo que a gente está vivendo de recuperação de aprendizagem, priorização de conteúdos? Queria te ouvir um pouquinho também. Bacana. Bom, vou tentar complementar, porque a Eliane já tinha dado algumas sugestões, né? Acho que tem um documento muito rico, um estudo muito rico, que é chamado Mapas de Focos, que foi produzido pelo Instituto Reúna, e que pode ser usado tanto por secretarias de educação, como por gestores escolares, como por professores, que definem habilidades, esse documento define habilidades essenciais ali para o ensino fundamental. Então, quais são as habilidades que precisam ser garantidas para que o aluno consiga acompanhar o restante da escolaridade dele, né? Porque a gente tem que olhar, nesse momento, a gente tem que olhar tanto para o hoje como para o futuro. Então, esse aluno que hoje está no 4º ano, que o ano passado estava no 3º, esse ano está no 4º, ele vai para o 5º ano, o ano que vem, o que ele precisa realmente aprender para conseguir acompanhar o 5º ano, 6º ano, 7º ano? Então, por exemplo, uma questão essencial é a alfabetização, né? Se o aluno ainda não foi alfabetizado, ele precisa ser alfabetizado para que ele consiga acompanhar os conteúdos, as atividades dos anos seguintes. Então, esse já é um exemplo de algo que precisa ser garantido realmente para esse aluno que agora está aí no meio do Fundamental 1. Então, o primeiro é olhar para o que é essencial, porque não adianta a gente comparar com o que a gente imaginava que seria trabalhado num ano pré-pandemia, né? Esse não é mais o nosso parâmetro. A gente tem que trabalhar
dentro do novo contexto que nós estamos. Então, entender para cada turma o que é essencial realmente para que ela consiga evoluir e acompanhar o restante da escolaridade. Tem um outro ponto também, Renata, que é reconhecer que há outras perdas além da defasagem da aprendizagem, né? Há outras questões que essa criança está com defasagem que precisam ser trabalhadas, outras questões que a criança está deixando de ter. O próprio convívio social, hábitos escolares que são trabalhados ali ao longo dos anos da escola. Então, a criança que se acostuma com o que acontece na escola e que agora está num contexto totalmente diferente. Então, quando a gente fala de um retorno ao presencial, de um retorno ao prédio da escola, né, tem uma série de outras questões que vão ter que ser trabalhadas para garantir que a criança se reconecte a esse universo escolar e consiga continuar acompanhando as atividades com qualidade dentro do ritmo dela. Então, a gente precisa reconhecer que há uma série de outros fatores que impactam na continuidade da aprendizagem dessa criança, na retomada da aprendizagem dessa criança, e lidar também com esses outros fatores, com os fatores emocionais, os fatores sociais, conseguir olhar para isso tudo, porque esse é um trabalho de base que vai garantir que, aos poucos, esse impacto da defasagem da aprendizagem seja menor. Tem grupos que não, simplesmente a tecnologia não é possível, mas dos que conseguem ter algum tipo de acesso, às vezes só é possível para o professor utilizar uma ferramenta de comunicação simples e gratuita como o WhatsApp, por exemplo. Então, se os alunos só têm uma internet e recursos ali tecnológicos que permitem utilizar o WhatsApp, uma ferramenta gratuita que consome menos, né, da internet, então que ele se paute pelo que é possível e use apenas o WhatsApp. Mas a gente sabe que muitos professores têm conseguido encontrar várias alternativas, têm sido super criativos e dedicados aí a aprender um tanto de uso da tecnologia e têm procurado maneiras de usar a tecnologia a favor de uma aprendizagem mais significativa, né? Porque, como a gente disse antes, só usar a tecnologia não significa que a gente está modificando o ensino, né? A gente precisa realmente utilizar ela de uma maneira cuidadosa, pensar primeiro em quais são os objetivos, o que a gente quer desenvolver naquela atividade, naquela aula, e a partir dos objetivos, pensar em quais são os recursos que podem ser utilizados, e não o contrário, não dar uma aula por causa do recurso tecnológico que quer ser utilizado, né? Então, a gente sempre está a favor do objetivo de aprendizagem. E aí, então, por exemplo, se o professor deseja trabalhar, fazer uma produção de texto coletivo, ele pode utilizar ferramentas como as ferramentas do Google, Google Docs, as planilhas do Google, e ter ali uma oportunidade para todos os alunos trabalharem juntos no texto, revisarem um texto, deixarem sugestões do que pode ser melhor, coletivamente trabalhar naquele texto, da mesma maneira que a gente fazia antes na lousa, com todo mundo produzindo um texto junto, ou no caderno, né? O professor também pode utilizar ferramentas como o Flipgrid, que possibilitam que os alunos compartilhem seus vídeos dentro de um tempo definido pelo professor, que um comente o vídeo do outro, que um participe ali da produção do outro, que os grupos possam interagir, trocar, deixar sugestões sobre os vídeos que foram feitos, né? E também tem várias ferramentas que permitem que o professor crie recursos para serem utilizados na sala de aula. Então, ferramentas até gratuitas que o professor pode criar jogos, pode fazer cruzadinhas, pode criar cenários, ambientes para os alunos trabalharem. Então, é essencial que o professor vá desvendando essas ferramentas conforme a possibilidade de acesso dos alunos com os quais ele trabalha e que o professor também busque testar, busque experimentar antes para entender se ele se sente confortável, né? Acho que uma coisa que aconteceu bastante também durante a pandemia e que a gente pode continuar utilizando é que aumentou bastante a troca entre os professores, né? Como nós estamos mais conectados em redes sociais, em espaços que nos permitem trocar, os professores têm pedido muita ajuda uns para os outros e oferecido ajudas também, né? Oferecido dicas, oferecido sugestões. Então, que a gente possa continuar trocando, aprendendo, experimentando, ousando um pouco, quem sabe agora em contextos mais favoráveis, né? Menos difíceis como os que a gente viveu nos últimos meses.
Muito bom, Ana, obrigada. Eu queria voltar para a Eliane para a gente falar de um assunto que a Eliane começou a falar lá atrás e eu acho que seria bem importante a gente voltar aqui, que é a questão da BNCC, né? Como é que a gente integra esse tema da BNCC ao tema do ensino híbrido? Se você puder falar um pouco para a gente, eu sei que você até tem umas telas aqui para mostrar, acho que seria muito legal. Todo o trabalho, quando a gente pensa aí nessa organização, a partir da BNCC, ele requer uma mudança na própria estrutura de planejamento do professor. Então, um erro muito comum que nós temos acompanhado aí nas escolas é que as pessoas pegam as habilidades que estão ali na base, colam elas no seu planejamento, mas aquilo não tem nenhum sentido. Então, da mesma forma que nós falamos da importância de trazer esse significado para as aprendizagens dos alunos, nós precisamos dar vida para o planejamento do professor. Então, a ideia é que a gente pense que a BNCC, ela precisa favorecer o planejamento das experiências de aprendizagem. Então, nós temos lá na base as competências gerais, depois nós temos as diferentes habilidades. Essas habilidades, elas vão, a partir delas, nós temos o planejamento dos objetivos de aprendizagem. Então, qual é a ordem inversa, né? A gente fala muito do planejamento reverso. Então, eu penso primeiro em quais são as aprendizagens que eu desejo que esses alunos construam ao longo desse processo. Eu vou organizar a minha coleta de evidências. Então, conforme os alunos vão desenvolvendo as atividades que eu planejei, o que eu preciso observar ou de que forma que ele vai mostrar ali naquelas ações que ele vai realizar em grupo ou individualmente, que essas aprendizagens elas foram construídas, né? Que é a ideia de avaliação que os professores, que nós temos, né? Mas uma avaliação que ela é de fato contínua, que ela tem a ideia de formação, né, de avaliação formativa, que ela traz a ideia de processo. Então, eu já tenho a base, competências, habilidades. A partir disso, eu organizo ali, eu planejo os meus objetivos de aprendizagem, pensando numa progressão de processos cognitivos. Então, se primeiro o aluno vai refletir, depois dessa reflexão, ele precisa ter uma análise crítica e depois ele pode planejar alguma ação. Então, essa progressão de processos cognitivos, elas também nos remetem às aprendizagens que eles vão construir. Então, eu já tenho 3 elementos. Depois eu penso no planejamento das evidências de aprendizagem, do acompanhamento que eu vou fazer ao longo de todo o processo para verificar aí se esses alunos estão realmente construindo as aprendizagens ou não. E aí sim eu tenho as minhas experiências de aprendizagem. Quais são as atividades que eu vou desenvolver, que esses alunos vão praticar, de que maneira que eles vão interagir com os objetos de conhecimento. E ao longo de todo o processo, eu, enquanto professor, estou mediando essas construções, percebendo onde os alunos têm mais dificuldade, personalizando o ensino em algumas situações que eu julgar que são mais importantes, para que todos possam atingir aquele primeiro objetivo de aprendizagem lá que eu planejei a partir da BNCC. Então, é uma lógica totalmente inversa, né? Eu não separo objetivo, conteúdo, estratégias, recursos e estabeleço a minha avaliação. A gente inverte essa ordem de planejamento e consegue contemplar aí as competências e as habilidades da base. Bom, agora eu queria trazer algumas perguntas do público, né? Então, agradecer demais. A gente está com pessoas do Brasil inteiro assistindo. E aí, a gente tem 2 perguntas aqui. Uma do Edney, que ele pergunta ainda sobre a questão do ensino híbrido. Ele quer fazer uma confirmação. Quando a gente fala em ensino híbrido, a gente está falando de aula presencial concomitantemente com aula online? É disso que se trata? Queria deixar essa pergunta para vocês. Não Eliane, quer responder? Eu vou começar, a Ana complementa. Não é concomitante.
Concomitante, eu estaria falando de um contexto remoto. Então, eu tenho um professor lá na sala com uma turma e, em algumas situações, Renata, o professor já está até gravando essa aula ali com os alunos e, ao mesmo tempo, transmitindo essa aula para uma outra parte da turma que está online. Então, isso não é ensino híbrido. O ensino híbrido, como eu acabei de falar, ele envolve uma estrutura de planejamento onde práticas que acontecem na escola são complementadas com ações que acontecem por meio de recursos tecnológicos. Esses recursos tecnológicos não necessariamente eles serão utilizados na casa dos alunos, porque eu posso planejar uma rotação por estações ali na escola, onde uma das estações tem um recurso tecnológico. Então, não é concomitante. São ações que são planejadas intencionalmente para se complementarem na construção das aprendizagens. Ótimo, muito obrigada, Eliane. A próxima pergunta eu vou passar para você, Ana. É a pergunta do Diego, e ele pergunta se é possível fazer aula invertida no Google Meets. Bom, a sala de aula invertida, na concepção inicial, ela prevê um momento presencial, né? Então, idealmente, ela aconteceria algum momento remoto, como uma tarefa que as crianças têm, que os alunos têm de estudar, assistir algo, pesquisar algo antes da aula, e depois ela acontece presencialmente na sala de aula. Como a gente está impedido de ter esse momento presencial, ainda em muitas localidades do Brasil, né? Esse momento síncrono de encontro, ele pode acontecer sim numa ferramenta como o Google Meet, como o Zoom. O importante é que tenha um momento ali de se aplicar o conteúdo que foi estudado antes ou que foi investigado antes. Então, na sala de aula invertida, você tem um momento prévio de preparação para esse momento síncrono em que está todo mundo junto, né? Então, nesse momento que está todo mundo junto, é importante que se possa discutir, apresentar as dúvidas, trabalhar em cima daquele tema que foi abordado antes e evoluir na compreensão daquele tema. Então, dá sim para fazer esse encontro no Google Meet. Ótimo, Ana. Estou com uma outra pergunta aqui. E aí eu abro para vocês duas, quem se sentir mais à vontade de responder. Tem uma que aparece aqui da Sara Timóteo, mas como a Eliane já falou, eu vou fazer uma outra pergunta, que ela estava perguntando ainda sobre a definição de ensino híbrido, mas a gente já falou disso lá no começo da nossa conversa. Como que a gente poderia constituir redes de apoio entre professores? Então, quando a gente pensa nesse conceito de rede, de compartilhamento, para que eles possam fortalecer experiências. Vocês têm alguma sugestão ou algum caso que vocês conheçam de rede de apoio, de compartilhamento? Vou falar primeiro pelas práticas de chão da escola mesmo, tá, Renata? Eu acredito muito na formação continuada e na formação permanente dos professores. A formação inicial, infelizmente, ela ainda não dá conta de abarcar todas essas mudanças que nós temos. Então, ninguém ia imaginar passar por uma situação como essa, no meio de uma pandemia, de uma hora para outra, você perde ali o chão da escola. E algumas situações que há muito tempo elas faziam parte de uma resistência até de serem colocadas em prática, se tornam realidade de uma hora para outra. Eu costumo brincar nas formações com os professores que nós trocamos o pneu do carro com o carro em movimento e fomos aprendendo a lidar com tudo isso. Então, eu aposto muito na formação continuada e na formação permanente dos colegas. Então, assisti um curso, participei da trilha formativa aí sobre ensino híbrido, me identifiquei com algumas propostas, vou compartilhar com o meu grupo, porque algumas coisas que não deram certo para mim, de repente algum colega pode ter uma experiência que complementa a minha prática e aquilo se torna, para o contexto escolar, para aquela realidade, um movimento muito significativo, né? E não significa também, eu acho que isso é importante tranquilizar todo mundo, que a gente vai conseguir implantar tudo isso de uma hora para outra e que vai ficar 100%, sabe, as práticas sendo modificadas. É um processo, é algo gradativo, mas que nós precisamos experimentar. Então, eu aposto muito na formação do professor como agente de multiplicação disso em todos os espaços escolares, considerando o espaço escolar não apenas a sala de aula, a escola como um todo.
Eu acho que realmente esse esforço começa dentro da escola, né, com o grupo que está junto ali naquela escola. Então, encontrar uma maneira desse grupo se conectar, trocar experiências, trocar angústias, trocar ideias, é muito rico, né? Porque é um grupo que trabalha com a mesma comunidade, que, portanto, enfrenta ali desafios semelhantes. Então, agora, se a gente estiver falando de uma escola que ainda está trabalhando remotamente, né, é entender quais ferramentas que funcionam para esse grupo. Mesmo que seja um grupo de WhatsApp, já dá para, num grupo de WhatsApp, promover bastante troca e garantir que os professores possam se apoiar tanto para questões do trabalho, como para questões emocionais, as suas dúvidas, seus medos, né, em relação à volta, até em relação aos protocolos sanitários, como é que a gente vai se portar, se garantir a nossa segurança nesse retorno. Então, até para temas como esse, é super importante que esse grupo esteja conectado, que ele tenha voz, que ele tenha um diálogo ali aberto. Mas também é bacana buscar outras redes que podem acontecer em situações com professores que estão distantes, né? Então, no próprio Facebook, a gente vê vários grupos de professores se reunindo por temas. Então, grupo de professores de arte, grupos de professores da educação infantil, grupo dos professores que querem aprender sobre ensino híbrido, vão se reunindo em vários grupos no Facebook, em outras redes sociais também, no Instagram, e vão trocando ideias ali, né? Um colaborando, porque às vezes a dúvida que uma pessoa tem hoje é a solução que outra pessoa encontrou ontem, né? Porque ela passou por aquele desafio antes. Então, a gente lá na Nova Escola, durante a pandemia, a gente possibilitou bastante espaços de troca, mesmo trocas informais, e a gente viu os professores conseguindo se ajudar uns aos outros bastante, sabe? Com a própria experiência. E aí, quando um professor fala com o outro, tem ali a mesma linguagem de sala de aula, né? Que facilita bastante essa ajuda, essa colaboração. Então, acho que procurar espaços os mais variados possíveis, certamente cada um vai encontrando aí a sua possibilidade de apoio em outros grupos. Muito bom, gente. Acho que esse trabalho coletivo compartilhado, ele é sempre muito importante, né? Então, muito bom poder pensar em formas da gente fomentar mais isso, né, entre os professores. Gente, chegou mais uma pergunta aqui do público, muito interessante, que é o seguinte, eu queria que a gente tentasse ser um pouco breve aqui na resposta, mas eu achei importante trazer a pergunta, que daqui a pouquinho a gente já vai ter que começar a encerrar aqui. A pergunta é da Arlete Cristina, e ela pergunta como é que fica a questão do ensino híbrido no contexto da inclusão escolar? Aí eu não sei quem de vocês quer começar aí com essa resposta. Pode falar, Ana. Dentro da proposta do ensino híbrido, das metodologias ativas, de maneira geral, a gente tem uma característica bem marcante, que é a personalização do ensino. Então, nós precisamos oferecer diferentes caminhos para a construção dessas aprendizagens. Todas as crianças, elas têm a aprendizagem, pela própria base, ela é um direito. Então, ela é um direito que precisa atingir todas as crianças, considerando as suas especificidades. Então, o professor ele vai planejar aquele objetivo de aprendizagem e ele pode oferecer diferentes caminhos para contemplar todas as crianças. Muito bom, obrigada. Eliane, quer falar, Ana? Eu ia complementar só uma sugestão, que eu acho que em todo o trabalho de inclusão, a parceria com a família é muito importante, né? E com a rede de profissionais que às vezes se forma para garantir a inclusão das crianças, dependendo das características de cada uma. Então, também nesse momento, tanto de atividades remotas como de ensino híbrido, é bacana e importante ouvir as famílias, os cuidadores, né? Quem está junto com a criança, entender quais são as possibilidades dela também participar das atividades que estão sendo propostas. Obrigada, Ana. Bom, a gente vai precisar encerrar, a gente vai começar aqui o nosso encerramento, agradecendo demais a professora Ana, a professora Eliane, por essa contribuição. Acho que a conversa aqui daria para a gente ficar um tempão falando desse assunto, porque é um assunto que gera muita dúvida, é um assunto que está muito aquecido, então tem muito para a gente falar, mas acho que
Foi ótimo poder contar com vocês nessa conversa. Queria convidar todo mundo que está assistindo a acessar a plataforma Escolas Conectadas, conhecer o nosso curso Ensino Híbrido, como fazer na escola, como fazer na minha escola. E além desse curso, tem uma série de outros cursos online disponíveis na plataforma, formações continuadas que estão disponíveis para os educadores fazer, são gratuitos, certificados, então ali tem uma série de repertório para esses professores que querem se atualizar e continuar na sua formação. Tem uma coisa que eu queria contar aqui em primeira mão, que a gente está super animado, que a gente vai começar agora um sorteio na plataforma Escolas Conectadas para os educadores que concluem os cursos na nossa plataforma. Então, quem concluir cursos de 1º de julho até 23 de outubro vai concorrer nesse sorteio, e o que a gente vai sortear são 3 notebooks, 7 celulares, e aí quem quiser ter mais informação, a gente também sugere que se cadastre no link aí que está no chat, o link fixo que está aí no chat, para receber mais informação. Então, a gente entende que para esse momento de ensino híbrido, as tecnologias estão pulsando, pode ser super, super bacana quem conseguir receber esses prêmios, né? Bom, os links para acessar a plataforma, o curso, eles estão disponíveis na descrição da live também. E aí eu queria convidar a Ana e a Eliane para fazer as suas últimas considerações, fazer uma fala final, começando então pela Ana, por favor. Bom, obrigada, Renata, obrigada, Eliane, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada a todos que estão acompanhando, a equipe também que produziu o encontro. Quero deixar um recado final de muita força para os professores, de reconhecer o tanto que eles têm se reinventado nesse último ano e pouco, né, que a gente já está vivendo. Sei que estão todos muito empenhados em fazer a educação continuar acontecendo com qualidade, se reinventando, estudando, testando inúmeras possibilidades aí, alternativas. Então, parabéns, professores, continuem firmes, e a gente segue juntos aí todos os dias. Recebam o meu abraço, espero poder continuar colaborando com vocês, e é muito bom ver realmente o quanto a educação brasileira está pulsando e se reinventando mesmo nesse momento tão difícil. Eliane? Gostaria, claro, de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês falando de algo que é a minha paixão. Eu não saberia fazer outra coisa na minha vida se não fosse estar na educação. E para todos os meus colegas, insistam. Dá trabalho, é difícil, mas vai aos poucos, né? Começa com uma estratégia hoje, amanhã você inventa uma proposta diferente e pense que esses alunos, eles não vão voltar mais para a escola do mesmo jeito que eles saíram. Nós não vamos voltar para os espaços escolares do mesmo jeito que nós saímos. Então, muitas mudanças aconteceram e essas mudanças, elas impactam os processos de ensino-aprendizagem. Então, aproveitem tudo isso para fortalecer cada vez mais os vínculos, para fortalecer cada vez mais essas práticas, para que essa educação, ela de fato possa ser uma educação de qualidade, uma educação transformadora, uma educação que faça sentido para a vida das pessoas. Esse é o nosso maior desejo e eu tenho certeza que vocês estão muito empenhados com tudo isso e que devagarzinho pode parecer no começo um processo bem complexo, mas que juntos nós podemos e conseguimos muito mais. Um grande abraço para todos e muito obrigada. Obrigada, Eliane, obrigada, Ana. Quero reforçar que essas palavras também são minhas, né? Esse momento a gente precisa realmente de muita força desses professores, desses estudantes. E queria também lembrar vocês que a gente vai ter mais conversas como essa em agosto. A gente vai ter a próxima com o tema de alfabetização e letramento. E aí a gente está aqui preparando com muito carinho todas essas conversas. E a gente pede que vocês acompanhem, nos sigam nas redes sociais e a gente fica por aqui. Obrigada.